mais uma vez aqui com vocês. Quero parabenizar todos aí que têm participado juntamente conosco. Todos os nossos domingos nós temos participado aqui, algumas palavras de vida, algumas palavras que possam trazer mais uma oportunidade, abrir mais uma janela para que possamos nos conhecer melhor. Hoje a proposta, como nós temos feito todos os domingos, é falar um pouquinho sobre o sentido da vida. Esse sentido da vida, outrora já tem outros áudios, nós falamos um pouquinho, outros vídeos aqui mesmo no nosso canal, a respeito da obra de Viktor Frankl, a respeito da logoterapia, a terapia do sentido. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ouvir, ou até mesmo amigos, um bate-papo, alguém chegar assim para você e falar assim: minha vida está sem sentido, eu não tenho mais sentido para a vida. Muitas vezes esses discursos, estão assim à nossa volta, no nosso diálogo, no nosso dia a dia, e provavelmente alguém, ou você mesmo, já tenha falado isso uma vez ou várias vezes. Agora, como lidar com essa situação? Como eu questionar esse tipo de pensamento para saber as bases desse pensamento e saber o porquê que eu não estou produzindo, o porquê que não está saindo nada que me agrade na minha relação de vida. Então, eu trouxe aqui para nós aqui um pensamento de Albert Einstein. Ele disse o seguinte: tem um sentido a minha vida? A vida de um homem tem sentido? Posso responder a tais perguntas se tenho espírito religioso. Mas fazer tais perguntas tem sentido? Respondo: aquele que considera a sua vida e a dos outros sem qualquer sentido é fundamentalmente infeliz. Sem qualquer sentido, pois não tem motivo algum para viver. Albert Einstein provavelmente, vamos fazer uma inserção aqui na sua consciência, e quando eu digo consciência, a questão da profundidade intelectiva do sujeito, mas podemos tirar uma informação no sentido de tentar entender um pouquinho do que ele queria transmitir. Que o sentido da vida, ela não começa unicamente em nós, mas ela vai desembocar em alguém. Então não começa em algo, mas através de alguém, para onde estamos indo, é que nós vamos ter esse encontro. E é tão interessante quando nós pegamos um versículo bíblico que diz o seguinte: que nós só amamos porque Deus nos amou primeiro. Ou seja, a evolução desse amor é a nossa origem, porque também será o nosso destino. Nós só amamos porque Deus nos amou primeiro. Então há um processo evolutivo nessa relação, há um processo de compreensão, de se mover na direção daquelas pessoas que estão à nossa volta, daquelas pessoas que estão próximas de nós, daquelas pessoas que estão em necessidade, seja necessidade psicológica, de um aconselhamento, de um diálogo, de um bate-papo, ou uma necessidade fisiológica, uma necessidade de pertencer a um ciclo social, a uma necessidade de acolhimento. Eu não sei qual a necessidade, mas com certeza, diante dos nossos espaços, nós teremos essa capacidade de olhar para o outro. E essa capacidade de olhar para o outro, Viktor Frankl vai falar uma coisa muito interessante. Ele fala dessa autotranscendência, essa capacidade de você sair de você, no sentido de você parar de olhar simplesmente para você e começar a olhar a necessidade das pessoas que estão à sua volta. Nós somos os únicos seres vivos, inteligentes, que conseguimos ajudar outros seres inteligentes. A nossa capacidade de discernir esse tempo, a nossa capacidade de ter essa responsabilidade social, esse diálogo muitas vezes não violento na direção daquelas pessoas que amamos, essa capacidade de contribuição da nossa transcendência, de não pensar somente em nós e não ficarmos centrados em nós, de não sermos o terminal de tudo aquilo que acreditamos para nossas vidas, mas que possamos incluir outras pessoas à nossa volta. Daí ele trabalha também a questão de uma consciência. Mas que consciência é essa? É uma consciência moral. Daquilo que você faz, daquilo que é certo ou errado, que você consegue discernir. Todo o envolvimento que nós temos nas nossas relações, aquilo que ouvimos, muitas vezes nós não sabemos discernir o que estamos ouvindo, discernir o que estamos vendo, nós não sabemos mensurar quais são as verdades que estão ali por trás daquela fala, ou daquele contexto, daquele diálogo, ou daquela mensagem que está tentando ser transferida, e nós caímos nas primeiras palavras.
E eu lembro, numa certa ocasião, um sábio na Bíblia, ele procurou Jesus à noite e chegou para Jesus e disse: Senhor, olha, as coisas que tu fazes aqui, esses milagres que tu operas, somente Deus pode estar contigo. E eu acredito que ele esperava assim uma resposta de Jesus que fosse mais diretiva, ou até mesmo se autodefendendo, né, ou se autocrescendo diante daquele discurso apresentado por aquele homem, aquele doutor da lei chamado Nicodemos. E Jesus disse: olha, em verdade vos digo, se você não nascer de novo, ou nascer da água do Espírito, você não vai ter essa visão do reino dos céus. E Nicodemos entra nesse discurso e fala assim: mas como um homem já velho poderei voltar ao ventre da minha mãe e para nascer de novo? E Jesus olha para ele e disse assim: olha, não estou falando de nascimento, um nascimento natural, mas estou falando de um nascimento espiritual. Há quantos líderes que estão na sua religiosidade e estão perdidos nos seus caminhos? Porque perderam-se dentro do seu sentido para a vida. Qual o sentido para a nossa vida? Quando você começa a descobrir os seus dons, você está começando a identificar alguns sentidos. E o propósito desses sentidos é você compartilhar desses dons. Você compartilhar aquelas pessoas que estão à sua volta em necessidade. E aí é desse momento que nós começamos a vivenciar a nossa espiritualidade, porque a espiritualidade, quando o Victor Frankl fala de espiritualidade, ele não está falando de religiosidade. Ele está falando de uma capacidade de você ter uma condição ética na sua conduta, de você buscar os valores que agregam coisas boas à vida das pessoas que estão ao seu lado, de você buscar uma disciplina espiritual, de entender essa espiritualidade, no sentido que está todo o tempo em construção, mas olhando essa construção, colocando pessoas dentro do espaço onde você ocupa. Porque quantas pessoas estão vivendo hoje esse isolamento? Não digo isolamento social, mas digo isolamento de si mesmo com outras pessoas, fazendo acepção, discriminação de pessoas. Ambientes que muitas vezes você entra, só entra se você tiver o mesmo discurso, se você tiver a mesma vestimenta, se você faz também as mesmas leituras que são passadas por aquele quadrilátero vivenciado pelo discurso acadêmico. Quantas pessoas que são separadas, que são excluídas, porque alguém chegou e comentou e falou alguma coisa sobre a vida daquela pessoa, e muitas vezes nós não paramos para mensurar cada palavra, para procurar as verdades que fazem desses fundamentos que estamos ouvindo, porque buscamos simplesmente o olhar para dentro de nós e não olhar para o nosso próximo. Qual é o sentido para a vida? O sentido da vida é encontrar a cada dia o lugar de cada um de nós. Qual é o teu lugar hoje? Você já identificou qual o teu papel? O que você representa dentro do contexto da tua sociedade, dentro do contexto familiar, nas tuas relações humanas? Qual é o teu papel? Você tem questionado os seus movimentos? Você tem questionado os seus atos, as suas ações? Você tem se sentido feliz com tudo que você tem feito? Porque volta e meia a gente encontra uma pessoa dizendo assim: poxa, eu perdi o sentido para a vida. Mas o que aconteceu? Será que ela perdeu o foco? Será que ela perdeu o alvo onde ela queria chegar? Muitas vezes estamos sem endereço. Não basta você falar assim: eu quero viajar, e colocar o mapa na mão, se você não colocar o lugar onde você quer chegar. A vida também é assim. A nossa vida, ela precisa de um endereço. Ela precisa daquelas plaquinhas de sinalizações que vão nos dizer o quanto nós precisamos investir mais, o quanto que nós precisamos acreditar mais, o quanto que nós precisamos ter mais disciplina, ter mais capacidade de fazer muitas vezes aquilo que nós não queremos fazer, ter mais tenacidade, ter mais foco, ter mais resistência. A nossa vida precisa dessas plaquinhas. Por que há muitas pessoas que estão desistindo hoje? Porque há pessoas que estão aí desesperadas, pessoas que não sabem, que não conseguem mais idealizar um futuro melhor, não conseguem trazer para a sua existência um sonho, um projeto de vida. Porque perderam esse sentido.
perderam essa capacidade de dar significado, de dar essa transcendência na direção do outro. Porque o que eu vou falar para você, não se encontra sentido para a vida sozinho. Você pode analisar as pessoas que estão à sua volta, aquelas pessoas que você mais ama. E nós temos força para levantar porque nós temos alguém que amamos. Você levanta porque você tem alguém que você se importa, alguém que você acredita, alguém que você quer ajudar, alguém que você quer fazer com que ela tenha o sucesso, alcance os seus resultados na vida pessoal. E essas pessoas alcançando esses resultados, você também vai se sentir bem. Essa alegria, esse amor, essa gratidão, ela passa por você todo o tempo. Porque tem alguém na direção dos teus propósitos. E se você ainda não teve essa oportunidade de amar alguém ou de encontrar um amor na sua vida, se você ainda não teve essa oportunidade, comece a experimentar isso. Porque o texto nos fala que nós só amamos porque Deus nos amou primeiro. Então esse amor não nasceu em nós, nasceu nele. E a extensão dele, o propósito dele, é para que nós venhamos a cada dia aprender a distribuir e a lançar isso às pessoas que estão à nossa volta. E o que é tão importante, que o segredo da vida é um segredo que ele só é revelado no amor. Ele só pode ser revelado no amor, a sua mensagem ela só pode ser decodificada no amor que nós direcionamos a alguém. Porque não existe um amar apenas a mim mesmo. Esse amor egoísta, esse amor heliocêntrico que gira só em torno de mim. Mas esse amor tem que transcender a minha capacidade. Tem que transcender esse corpo, tem que transcender essas ideias. Tem que acolher essas pessoas que estão à nossa volta. Essas pessoas que precisam de evoluir através de um relacionamento maduro, através de um relacionamento equilibrado. E essas pessoas precisam de cada um de nós. E nós somos essa parte que soma esse todo, para que possamos construir o nosso melhor. Para que possamos construir o melhor que caiba a todo mundo. Se você quer um mundo melhor, se você quer um sentido melhor para a sua vida, nós temos que construir nesse coletivo. E é esse coletivo que Deus nos chamou. Foi para esse coletivo, no amor, porque Ele nos amou primeiro, para que aprendêssemos a amar nessa compreensão, nessa trajetória, nessa pedagogia de Deus nos nossos relacionamentos. Procurar melhorar a cada dia, procurar a mudar a nossa forma de pensar na direção agora para aquelas pessoas que nós acreditamos, que nós cremos verdadeiramente que elas possam realmente alcançar o seu sucesso de vida. Porque o real sentido da vida é sentir e viver essas emoções, que nos façam acreditar diariamente que estamos vivos, e é nessa intensidade que nós devemos sentir a nossa vida e viver com todo o significado do seu dia. Você vai ver o quanto que isso é importante. Você que é pai, você que é mãe, você que tem a oportunidade de passar as tardes com seus filhos, com as suas filhas, a oportunidade de passar a tarde com seus pais, com as suas mães. Você que tem a oportunidade de passar as tardes com as pessoas que você ama. Quando você chega em casa, quando você deita e reclina a sua cabeça ali no seu travesseiro, vem aquelas imagens, todos aqueles momentos bons e saudáveis que você vivenciou naquela tarde. O quanto que isso é gratificante, o quanto que isso soma a nossa vida. E o quanto que isso traz de alegria ao nosso coração. Daí é esse o sentido para a nossa vida. Esse é o caminho que devemos nos direcionar todo o tempo. Todo o tempo. Eu lembro de uma história que uma jovem chegou a um aeroporto e o avião só saía depois de 3, 4 horas. Ela resolveu comprar um livro e comprar algumas bolachas. E ela pegou o saquinho das bolachas, pegou o livro, sentou lá próximo lá no saguão do aeroporto. E ela abriu o seu livro e meteu a mão no saquinho para comer sua bolacha. E ela percebeu que tinha um senhor também sentado do outro lado, meteu a mão também e pegou uma outra bolacha. E ela olhando assim,
discretamente, pensando: mas que cara de pau! Poxa, como é que pode pegar a bolacha sem pedir? E ela continuou ali comendo as suas bolachas. Ela vai e mete a mão novamente, pega a outra bolacha. E o Senhor do outro lado também pega a outra bolacha. E ela olha assim, pensando: mas que coisa mais descarada, mas que homem mais descarado. E de repente só ficou uma bolacha e ela ficou observando. E o homem se levanta, ele parte a bolacha ao meio, deixa a metade para ela e leva a outra metade. E ela olha assim, falando: não acredito. E de repente ela ouve a chamada para que ela se dirigisse até o portão de embarque. E ela pega o livro, pega ali sua mochila e corre para o portão de embarque. E quando ela entra no avião, já estava posicionada dentro do avião, ela vai abrir sua bolsa. E quando ela percebe dentro da sua bolsa o saquinho das bolachas que ela havia comprado, que na verdade ela não estava comendo as bolachas dela, mas sim aquele senhor estava partindo com ela. Isso na nossa vida, muitas vezes acontece isso. A gente está comendo as bolachas do outro e está falando mal do outro. Está criticando os seus gestos, está criticando o seu jeito de ser, está criticando a sua bondade, a sua gratidão. Quantas críticas nós levamos para dentro das nossas casas porque estamos comendo as bolachas que os outros estão nos oferecendo e nós não sabemos lidar e discernir esse tempo. Assim como Nicodemos, como doutor da lei, como conhecedor da lei, ele estava perdido. E Jesus estava dando a ele uma nova direção. Jesus estava dando a ele um novo nascimento, para que ele pudesse se permitir nascer na direção do próximo, nascer em Deus, na direção de cada um, porque Deus nos amou primeiro, Deus é que veio ao nosso encontro. O nosso caminho é de ir ao encontro do outro, de sentir o outro, de permitir com que esse outro seja tão quanto igual a cada um de nós, ou até melhor do que nós. Porque são desses valores que nós aprendemos a cada dia, que tem coisas que nós não podemos deixar passar nas nossas vidas. Tem coisas que na vida não se recuperam mais. E eu aprendi esses dias, conversando com alguns alunos, conversando com algumas pessoas que amam a vida, que questionam a vida, que filosofam a vida, que acreditam nos valores do relacionamento, nos valores das boas palavras, das boas leituras, das boas amizades. E aí, nesse discurso, nós aprendemos que tem 4 coisas que nós não recuperamos mais. Uma delas é a pedra depois de atirada. Você não recupera mais. A palavra depois de proferida, você não tem mais como tirá-la. A ocasião perdida. Quantas oportunidades nós perdemos? Quantas oportunidades você não se permite se entregar ou até mesmo fazer-se presente naquele momento por causa de algumas vaidades, por causa de alguns discursos diferentes do seu, que te fazem sair daquele lugar, te fazem não buscar mais aquele conhecimento. E a 4ª coisa, o tempo, depois que passa, não dá mais para voltar. Se você não souber aproveitar o teu tempo, se você não souber dar o lugar para a sua vida e fazer desse lugar um lugar de excelência, um lugar de resultados, um lugar de conquistas, um lugar onde você possa ser melhor e aprender a ser melhor, porque esse é o maior desafio, é nós nos colocarmos como aprendizes dessa vida. E a vida, ela está aí para todos. Aqueles que dizem ser mais forte ou dizem ser mais fraco, não importa. A cada um de nós tem sempre uma válvula, um lugar que você vai aprender. Por mais sábio que você seja, sempre terá alguém que vai te ensinar alguma coisa. Sempre terá alguém que vai trazer uma informação nova, trazer um conhecimento, uma experiência de vida. Alguém vai te ensinar alguma coisa. Então esteja sempre pronto a aprender. Esteja sempre pronto a receber as mensagens que são ditas. Porque essas mensagens, elas têm valores. E elas
produzem algo dentro de nós. Que você possa, nesse dia, compreender que a cada momento que nós estamos juntos, a cada momento que nós criamos esse espaço de sabedoria, de troca de conhecimentos, fazem parte do sentido para a nossa vida. Que você possa, a cada dia, dar significado, levantar com garra, ousadia e acreditar que aquele que nos amou primeiro nos ensinou a amar verdadeiramente. Se você ainda não faz parte ainda do nosso canal, aqui você pode se inscrever. Nós temos lançado aí os nossos vídeos, as nossas informações, as nossas reflexões da semana. E compartilhe esse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com aquelas pessoas que você ama, aquelas pessoas que você quer realmente que elas encontrem um sentido para a vida. Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço.